Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco hoje e sempre, e que sua luz nos ilumine para que possamos abrir nossos corações para as importantes reflexões desta tarde. Com muita alegria no coração, agradeço a direção desta Casa de Amor e ao plano espiritual pela oportunidade de estudo e de aprendizado. Agradeço também ao meu querido mentor espiritual pelo auxílio nesta tarefa. Hoje vamos refletir sobre um dos itens do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, cujo título é A Verdadeira Pureza. Nesse item do Evangelho, Jesus é questionado pelos escribas e fariseus sobre o porquê dele e seus discípulos violarem uma importante tradição ao não se lavarem e não lavarem as mãos antes de comer. Aqui não estaremos refletindo sobre o ato de lavar as mãos com a finalidade de higiene, de evitar a disseminação de doenças, pois todos nós já estamos cientes da importância. O que vamos refletir é que nos tempos de Jesus, o ritual de lavagem das mãos e dos objetos era um ritual externo que simbolizava a purificação. Então, Jesus e seus discípulos não estariam cumprindo as normas e tradições vigentes na época, não estariam se purificando, estariam deixando de ter pureza antes da refeição. E quem eram os escribas e fariseus? Os escribas eram os doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo na época. Os fariseus eram os poderosos da época, bastante rigorosos nas práticas exteriores de culto, nas tradições e nas cerimônias, eram inimigos das inovações, exerciam grande influência sobre o povo. A religião para eles era um meio de possuir o poder. Jesus respondeu ao questionamento dos escribas e fariseus, os chamando de hipócritas e explicando que a verdadeira pureza não está no que entra pela boca, mas no que dela sai. Ela não vem de fora. Não adiantaria lavar as mãos, mas ela vem de dentro do homem, é proveniente do seu coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos que geram os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias, como está descrito em Mateus, no capítulo 15, versículos 11 e 19. É disso que se trata. A verdadeira pureza começa nos pensamentos, passa pelas palavras e se concretiza nas ações. E o que é pureza, afinal? No dicionário, pureza é sinônimo de limpeza, de ausência de impurezas. No campo espiritual, entretanto, a verdadeira pureza não se refere à limpeza exterior, mas à retidão de intenção, a sinceridade que vem do coração, a bondade dos pensamentos e dos sentimentos. Jesus já ensinava isso há 2000 anos ao dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ao dizer ver a Deus, ele certamente não queria dizer que ele seria visto com os olhos do corpo, mas de percebê-lo, de senti-lo, de compreendê-lo com a alma, com a consciência tranquila e com o coração elevado. Ver a Deus seria perceber a sua presença em todas as coisas, em todos os momentos, mesmo naqueles mais difíceis. Pureza também não pode ser confundida com ingenuidade, com ignorância do mal, pois além do coração elevado, é necessária lucidez moral, é necessário ter conhecimento e fazer escolhas conscientes pelo bem e pelo justo. O espírito puro é aquele que já conhece o mal, mas o rejeita espontaneamente. Segundo Santo Agostinho, o verdadeiro puro de coração é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Ou seja, não basta deixar de fazer o mal, é preciso também agir ativamente no bem, com amor, com compaixão, com retidão.
A pureza é uma conquista do espírito, é um estado de consciência a ser construído ao longo de muitas experiências, conforme vamos evoluindo. É uma opção que se faz por uma vida de luta e esforço contínuo e constante para abandonar os maus hábitos e vencer as paixões. Maria de Magdala é um exemplo super oportuno de pureza conquistada. Embora com grandes equívocos cometidos no passado, após conhecer Jesus, ela passou a cultivar a pureza em sua vida. Como vemos, se tornar puro é possível, basta querermos. Mas nos dias de hoje, como é difícil sermos puros de coração, não é mesmo? Vivemos numa sociedade que valoriza muito a aparência, muito o que é externo e pouco o conteúdo moral. Há um culto ao corpo, à imagem, ao que aparentamos nas redes sociais, aos títulos que conquistamos, né? Mas não é essa pureza a qual Jesus se referia, e nem aquela que os fariseus e os escribas falavam, e sim aquelas que ele exemplificou com as suas próprias atitudes. A doutrina espírita nos lembra que somos espíritos eternos, em processo contínuo de evolução, e que o verdadeiro progresso não está no exterior. A sua missão é tornar mais clara, mais lógica e baseada na razão, portanto, mais racional, todo o ensinamento que venha do mestre, que veio do mestre, para que seja possível aplicarmos no nosso dia a dia. Kardec nos ensina em sua obra que, como espíritos que somos, ao desencarnarmos, sentiremos paz ou sofrimento não pelas aparências que cultivamos na Terra, mas pela pureza ou pelas impurezas conquistadas pelas nossas intenções e ações. Mas é bem mais fácil a prática dos atos exteriores do que dar início à reforma moral. Bem mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Mas não podemos nos iludir, não podemos crer que as práticas exteriores nos aproximarão de Deus. Pode, então, haver alguma utilidade na prática de rituais e costumes religiosos, chamados de práticas exteriores? Todas as iniciativas que tenham Deus como objetivo têm seu valor. No entanto, quando estas práticas não estão associadas a uma ação positiva no bem, ou na nossa autotransformação, resultarão em práticas vazias, sem alcance espiritual. A finalidade da religiosidade, seja ela qual for, deve ser a de conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religiosidade que não melhorar o homem no seu interior não atingirá a sua finalidade. Não tornará os homens de bem. Não basta apenas termos as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, termos a pureza no coração, como ensinou o mestre. E o Espiritismo nos auxilia a ver a necessidade de trabalharmos as nossas imperfeições, para buscarmos, dia após dia, minimizar as chagas e as impurezas que ainda dominam as nossas atitudes e os nossos pensamentos, como o orgulho e o egoísmo. Não há como buscarmos a evolução agindo fora da humanidade, da humildade e da simplicidade. A procura por adquirir e aperfeiçoar essas virtudes são parte do caminho para alcançarmos, em algum momento da nossa evolução espiritual, a pureza em nossos corações. Então, a pureza, ela está sempre associada à humildade e simplicidade. Precisamos ter responsabilidade, como espírito que somos, pela nossa própria evolução. Jesus nos chama à vigilância e ao autoconhecimento, para que possamos identificar as nossas próprias fraquezas e, desta forma, possamos trabalhar na direção da nossa transformação moral. A pureza de coração é inseparável da humildade, para que ela possa excluir o egoísmo e o orgulho. Por isso, Jesus utilizou a infância como símbolo da pureza. A criança pode até ser um espírito antigo, mas na fase infantil, ela ainda representa a imagem da inocência e da pureza.
O trabalho dos pais é muito importante nesse estágio infantil, na tentativa de corrigir comportamentos difíceis, que já são enraizados, que vêm de outras encarnações. Começamos todos a partir daí, nos nossos relacionamentos com os outros e conosco mesmo, e a lapidar o nosso comportamento. A infância tem o objetivo de marcar um recomeço para o espírito. Mesmo imperfeito, nos primeiros anos, pelo desenvolvimento físico ainda frágil, ainda não há livre manifestação do espírito encarnado. E é desse ponto de vista que é exata a comparação feita por Jesus. Nos primeiros anos, o corpo pouco desenvolvido não vai permitir que se expandam as faculdades do espírito, bem como as suas tendências de vidas anteriores. Estando livres de suas características, ele tem a oportunidade, o espírito tem a oportunidade de adquirir novos exemplos, novas impressões, de aprender fazendo e recebendo uma educação voltada para o bem. Relembrando a bondade de Deus, esse processo dá ao espírito a chance e a condição de um novo aprendizado, facultando sua elevação moral. Quando der mostras de suas tendências más, a educação será super importante, porque ela é assimilada na infância, para que o espírito, então, possa contrapor alguns de seus maus instintos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, vemos ainda que a pureza de coração e a pureza de pensamento caminham juntas. Só é puro de coração quem é puro de pensamentos. Se o pensamento é torpe, o coração não pode ser puro. Significa dizer que a pureza é reflexo de um sentimento acrisolado, que teve o seu nascimento no pensamento de cada um. O homem deve guardar em seu coração a pureza, a mansidão e a humildade, cultivando a prece e vigiando seu comportamento diariamente, seu comportamento em relação ao próximo. O trabalho de adquirir a verdadeira pureza não é tão simples quanto parece. Como vemos, lavar as mãos antes das refeições é bem mais fácil do que limpar e purificar o nosso coração. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos, apelando para que fizessem a purificação do sentimento no recinto sagrado da própria consciência, conforme conhecido pelo aprendiz de Jesus, na soledade indevassável dos seus próprios pensamentos. Então, é apenas voltando para os nossos pensamentos, para a voz da nossa consciência, refletindo, se autoconhecendo, que a gente pode ir conquistando aos poucos essa pureza. Tiago não se esqueceu de afirmar que esse é um trabalho para aqueles de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará somente às custas de palavras belas e cultos exteriores. Por isso, aprendemos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E hoje, quem pretende seguir os ensinamentos de Jesus precisa estar continuamente refletindo, se autoanalisando, analisando seus próprios pensamentos e as suas próprias atitudes, a fim de promover a sua própria transformação moral. E como saber se estamos no caminho certo, nos tornando pelo menos um pouquinho puros de coração? Ter o coração puro é não guardar rancor, perdoar com sinceridade, compreender as imperfeições alheias e não alimentar ressentimentos. É pensar e desejar o bem sempre, independente a quem, mesmo aos nossos desafetos. É ter pensamentos pacíficos, benevolentes, livre de julgamentos maldosos ou de intenções ocultas, evitando observar a conduta alheia, sempre disposto a encontrar algo equivocado, principalmente algo que vamos alardear e levar ao conhecimento de todos com maldade no coração. É falar com verdade e brandura,
por palavras que edificam, consolam e esclarecem. É evitar as maledicências, as famosas fofoquinhas, o sarcasmo e as mentiras. É procurar agir com retidão, ter sempre ações guiadas pela consciência, pela justiça e pelo amor. Não se aproveitar dos outros e nem buscar apenas o interesse próprio. É principalmente realizar um esforço constante por ser melhor, por manter a consciência tranquila e serena diante da vida. E como podemos dar o primeiro passo para iniciar o cultivo da pureza em nossos corações? Primeiro, pelo autoconhecimento. Sem dúvida, este é o primeiro passo. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Sem conhecer os pensamentos e os sentimentos de verdade, lá no íntimo, nós não conseguimos nos purificar. Segundo, pela prática da oração e vigilância, como Jesus nos ensinou. Orar nos liga ao alto e vigiar nos protege contra os impulsos negativos. É preciso desligar o piloto automático, os pensamentos automáticos, as reações impulsivas, para que a gente possa ter pensamentos e atitudes melhores. É também pela prática do bem. A pureza se fortalece quando agimos no bem, quando pensamos no próximo, quando deixamos o egoísmo de lado e o orgulho para trás. Só praticando e praticando e praticando é que vamos conseguir nos aprimorar. É também pela humildade, reconhecendo as nossas próprias imperfeições, com sinceridade, sem culpa, mas com disposição para melhorar. O puro não é o que não erra, mas é o que aprende com seus próprios erros. Procurando fazer o evangelho no lar e estudando com regularidade, para que possamos, assim, alimentar nossas almas com os valores de Jesus e mantermos o foco no nosso aprimoramento e na nossa evolução. Ser puro de coração é também ser livre, livre de ódio, de medo, de orgulho, de culpa e das ilusões externas. É viver com simplicidade, com leveza, com a consciência tranquila e com amor no coração. A pureza verdadeira nos aproxima de Deus, porque nos faz semelhantes a Ele em bondade, em luz e em paz. Não importa em que momento estejamos da nossa jornada evolutiva, se estamos mais ou menos adiantados. O importante é caminhar sempre na direção da verdadeira pureza, essa que nasce da nossa melhoria interna e do nosso amor ao próximo. Sendo Jesus o profundo conhecedor das nossas almas, quando esteve entre nós aqui na Terra, aproveitou todas as oportunidades possíveis para nos ensinar lições profundas e despertar as nossas consciências para tudo aquilo que viria a nos tornar felizes e auxiliar a conquista da paz interior. Em um dos seus importantes ensinamentos, fez a análise entre a verdadeira pureza e entre as mãos sujas e as mãos lavadas. E será que nós, tanto tempo depois, ainda não valorizamos muito mais as nossas aparências do que as nossas intenções, do que os nossos sentimentos e do que o amor ao próximo? Certamente ainda podemos nos comparar aos fariseus da época e aos escribas, não é mesmo? Há muito do que se melhorar e reformar na intimidade do nosso ser. Se faz fundamental que busquemos desenvolver em nós os sentimentos que o Mestre veio ensinar. Não disse ele, o reino dos céus está dentro de nós? Eis aí com o que seriamente devemos nos preocupar para que possamos desenvolver a verdadeira pureza em nosso coração. E essa transformação é feita no dia a dia, com indulgência, aprendendo a perdoar, como disse, acordando sempre com gratidão por mais um dia de vida e por mais uma chance de fazer o bem. Desde que acordamos até o momento que deitamos, passamos por muitas circunstâncias, temos tantas chances e oportunidades de desenvolver e conquistar a pureza em nossos corações, é só prestarmos um pouco mais atenção. Todavia, se não estivermos com sinceridade no coração, e se tivermos como objetivo vencer o outro, sendo que antes deveríamos ter como objetivo vencer a nós mesmos e as nossas más inclinações, nós vamos perder muitas oportunidades. Como disse o mestre, a vigilância e a oração são as diretrizes seguras para a nossa reforma interior.
Extirpar o egoísmo e o orgulho e todo sentimento impuro é um exercício que podemos iniciar no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, que precisamos vivenciar no nosso dia a dia. Ser simples, puro, não requer esforço, mas como somos todos dotados de livre-arbítrio, nós podemos optar pelos caminhos que nos pareçam melhores. Às vezes, refletindo, percebemos que na nossa prática do dia a dia existem alguns comportamentos que até podem parecer puros, mas que no fundo não são. Eles estão apenas tentando mascarar as nossas verdadeiras intenções. Mas o nosso Pai não vê as aparências e vê o que temos no coração. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do corpo, mas havia muita sujeira por dentro do coração. Como espíritos imortais que somos, devemos ir aprendendo gradativamente e mudando a nossa forma de pensar e agir. Fomos criados por Deus e estamos aqui encarnados para colaborarmos na sua obra divina. A Terra é apenas um pedacinho do universo, desse universo imenso, e nós somos os trabalhadores que auxiliam a obra da evolução iniciada por Jesus quando aqui esteve. Gandhi, no livro As Palavras de Gandhi, deixou uma bela mensagem. Acredito que se um homem progride espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele. Se um homem cai, o mundo inteiro cai também. Estamos todos interligados e evoluindo lado a lado. Aprendemos com os nossos equívocos e também observando, sem julgamento, os atos equivocados dos nossos irmãos. Vigiando e orando, vamos cuidando dos nossos pensamentos e atitudes. Vamos aprendendo a manifestar amor. O amor por nós mesmos e por todos. Estamos ainda muito ligados à matéria, que é um grande entrave ao nosso aprimoramento. Mas evoluir é o motivo pelo qual estamos aqui. E para atingir esse objetivo, é imprescindível a simplicidade, a humildade e a pureza do coração. Até então, a mentalidade material considerava apenas aquilo que impressionava aos olhos. Mas Jesus, com esse ensinamento, mostra a conexão da vida material com a espiritual e que as leis são invariavelmente as mesmas. Poderíamos afirmar assim, por analogia, que o impacto do pensamento na dimensão espiritual é tal qual ao das mãos que agem no mundo físico para causar o bem ou o mal. Para finalizar, eu trago uma linda frase da Joana de Ângeles. Enriquece o coração de amor e pureza. Banha o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales muito sobre do que está cheio o seu coração de amor. Queridos irmãos e queridas irmãs, que possamos a cada dia limpar um pouquinho mais o nosso coração e os nossos pensamentos de todas as sombras e cultivar a luz da consciência desperta para que um dia, com humildade e amor, possamos também ouvir lá no nosso íntimo: bem-aventurados somos nós, os puros de coração, porque um dia veremos a Deus. Muito obrigada pela atenção, que Jesus nos ilumine sempre, uma ótima reunião a todos.